negócio muito importante é a alimentação, né, cara? Claro. Como é que é a sua alimentação? Você come carboidrato? Você não come carboidrato? Você zero carboidrato para ficar seco assim, cara? Sim. Então, novamente, para gerar déficit calórico, pouco vai interessar se você está conseguindo essas calorias de gordura, proteína ou carboidrato, certo? Primeiro de tudo, muita gente acha, durante muitos anos se demonizou a gordura, dizendo que a gordura é por conta da gordura que as pessoas estão gordas, e o pior que não era. E recentemente tem um ataque constante aí ao carboidrato, é o carboidrato que faz a pessoa engordar. Não é. O que faz alguém engordar é o excesso de calorias. Quando você ingere mais energia do que o seu corpo precisa, mais energia do que o seu corpo vai gastar durante o dia, o seu corpo ele vai acumular. Pouco interessa se vai vir de gordura, carboidrato ou proteína, certo? Isso é o que a maioria das pessoas precisa entender, tá? Eu sei que é difícil acreditar, é difícil, tendo tanta gente falando sobre, tem que fazer zero carb, tem que fazer cetogênica. Não, você não precisa seguir nenhuma dieta da moda. Você precisa simplesmente gerar um déficit calórico. Eu vou falar minha alimentação, mas não necessariamente é o que você vai fazer, certo? Mas os princípios que eu apliquei na minha alimentação, você pode aplicar na sua também. Mas o que vai ditar se você vai perder gordura ou não é o déficit calórico. Então, eu desde 2015, eu me alimento simplesmente 2 vezes por dia, certo? Eu tenho um lanche, quer dizer, eu tenho um almoço e tenho uma janta, certo? Eu como por volta do meio-dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde, e como novamente no final do dia, última refeição do dia, certo? Depois do meu treino, que poderia ser entre 7 e 10 horas da noite, certo? Agora, não vai interessar se você tem 2 ou 10 calorias, 2 ou 10 refeições. 3.000 calorias vão ser 3.000 calorias, tá? Se eu, Pinho, ingerir 10 refeições durante o dia de 300 calorias, vai ser 3.000 calorias. Se eu ingerir 2 refeições de 1.500 calorias, vão ser 3.000 calorias. Então, pouco vai interessar. Essa é a maneira que se adequa à minha rotina, tá? Eu sou alguém que trabalho no regime de escala. Meu trabalho é 12 horas por dia. Eu não posso ficar parando 5 vezes ao dia para poder comer. Eu não posso preparar 10... Não pode levar shakeira. Eu não posso levar 10 pacotes de arroz com alguma coisa para o trabalho para ficar comendo e parando o tempo todo. Não, eu tenho que trabalhar o tempo todo. Eu como quando tem um tempo, certo? Então, para mim, se encaixa muito mais na minha rotina, 2 refeições por dia. Eu sou alguém que gosta de comer muito de uma vez só. E, para mim, comida é combustível. Se eu for viajar de Fortaleza para Natal, eu não vou ficar parando a cada 50 quilômetros para botar R$20 de gasolina. Eu vou encher o tanque e vou fazer a viagem toda, certo? Da mesma maneira, a minha alimentação. Eu vou me alimentar bastante agora, porque eu sei que eu não vou ficar com fome pelas próximas 6 a 8 horas. Mas essa, novamente, é a maneira com que eu me alimento. Outra coisa também, eu sou vegano há cerca de 7 anos, ou seja, não ingiro nenhum produto de origem animal, nem carne, nem leite, nem peixe, nem queijo, nem ovos, isso já há mais de 7 anos, certo? A dieta do Coron Grace. Então, aí novamente, é algo que eu faço, certo? Isso não estou dizendo necessariamente que você precisa fazer isso. Você precisa estar atento com relação ao total de calorias consumidas e o total de calorias gastas, certo? Outra coisa, você precisa garantir que você tem uma quantidade de proteína suficiente para manter uma boa composição corporal, para gerar massa muscular, certo? A galera acha que a proteína é importante simplesmente para massa muscular, mas não. O seu corpo está constantemente se renovando, seus órgãos, seus ossos, todas as estruturas, sua pele, tudo está se renovando e tudo isso é feito de proteína, certo? Então você vai precisar de proteína, porém, a quantidade de proteína que você precisa é muito mais baixa do que os gurus da internet falam, certo? Você precisa realmente de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. E eu tento garantir que eu consigo isso, certo? Eu preciso, por exemplo, entre 120 e 150 gramas de proteína vai ser o suficiente para mim. Eu consigo isso. Só uma interrupçãozinha. Essa faixa de gramas, né, por peso se enquadra no seu caso que você quer continuar ganhando força, né? Então você tem que comer essa quantidade de proteína ou não. As pesquisas que falam sobre essa gama são pessoas que têm como intenção ganho de massa muscular, ganho de força e uma melhor performance atlética. Não certo. É para sua mãe, não é para minha tia, não é para o meu tio que trabalha no banco, tá entendendo? Ele é para uma pessoa, para um atleta que pratica atividade física e tem como intenção. Por exemplo, a minha mãe, provavelmente ela vai precisar de 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal, vai ser o suficiente para ela. E 1 grama facilmente você vai conseguir, certo? É praticamente impossível alguém não conseguir, a não ser que ela coma Cheetos o dia todo, que ela coma biscoito recheado, a única coisa da alimentação dela é biscoito recheado com Coca-Cola, certo? Uhum.
Se você comer comida de verdade ao longo do dia, comer feijão, arroz, batata, você vai conseguir essa quantidade de proteína. Então, é para atleta que precisa de uma performance atlética, por exemplo, atletas, pessoas que praticam esportes, ou para alguém que quer ganhar força ou ganhar massa muscular, certo? Esse é o ideal. 1,6, não menos que 1,6 e não precisa de mais do que 2,2 gramas por quilograma de peso corporal, certo? Então, as coisas que eu faço na minha alimentação são 2 refeições ao dia, 2 refeições grandes, e eu garanto que eu vou estar em déficit calórico, eu vou queimar mais calorias do que eu, ou manter a mesma coisa, se eu não quiser perder peso, certo? Eu vou manter o meu gasto calórico similar ao meu consumo calórico. E a galera fala aí, como tu falou, você baixa o seu carboidrato. Não, o que eu ingiro mais na alimentação é carboidrato. Mais de 60% do que eu como é carboidrato, tá? Caramba! O vegetal, praticamente todo vegetal tem carboidrato, certo? Então, se eu for contar num dia o que eu consumo de carboidrato, com certeza mais de 65% das minhas calorias provém de carboidrato. Eu tenho uma ingestão bem baixa de gordura, porque praticamente a minha fonte de gordura é azeite e abacate, talvez algumas nozes, parte de amendoim, mas principalmente aí, majoritariamente, carboidrato. E na verdade, não interessa tanto, eu diria para você adequar de acordo com a sua preferência pessoal. Óbvio que gordura vai ser mais denso em caloria, ou seja, você vai ingerir um volume mais baixo de alimento, certo? E no meu caso, como eu sou vegano, né, todos os vegetais tem muita água, praticamente fruta. Toda fruta tem mais de 90% da composição dela é de água, certo? E água não tem calorias. Tem muita fibra também, que também não tem calorias, certo? Então eu consigo ingerir um volume bem alto de comida, eu consigo comer e satisfazer minha fome e sem ingerir uma quantidade muito alta de calorias. Então essa é o que eu faço para minha alimentação, para conseguir esse percentual de gordura baixo. Eu acredito que agora eu não estou mais naqueles 8,7, eu acredito que eu estou por volta dos 10, tá? Apesar agora dessa viagem, eu fui para o Brasil, praticamente não treinei na academia fiz um treino de calistenia e treinei uma vez na academia em 25 dias e fiz 5 treinos de jiu-jitsu lá, só isso que eu fiz. Então, agora que eu voltei, é que eu vou treinar pesado aí, daqui uns 3 meses, mais ou menos, eu vou fazer um novo DEXA Scan para saber como é que tá a minha composição corporal, se tá melhor do que em setembro do ano passado. Legal. E antes da gente continuar com os treinos, uma questão que, aproveitando que você falou da dieta vegana e tudo, queria perguntar, inclusive, eu não sei se você sabe, mas o Kron Gracie, que é atleta do UFC, no peso pena, ele faz a dieta vegetariana, pelo menos até uns anos atrás, se eu não estou enganado, e os irmãos Dias também, então tem vários atletas de sucesso que usam isso e, enfim, prova que, né, pode ser eficaz. O próprio, vários atletas de jiu-jitsu aí, os irmãos Mião, o Paulo e o João Mião são veganos, o Mika Galvão o Mika Galvão, que é um dos maiores fenômenos aí da atualidade, ele é vegetariano aí há mais de 4, 5 anos, mais ou menos, e existem vários outros também, como é o nome daquele colombiano? Tem um colombiano aí, o Roberto Jimenez também, ele é vegano. Então, existem vários atletas aí que já são veganos, vegetarianos a longa data. Então, sim, mais do que provado aí que é o suficiente. 7 anos, tô 7 anos seguindo isso. Se tivesse alguma consequência negativa, eu não estaria do jeito que eu tô hoje. Eu acredito que eu tô praticamente no pico da minha forma física. Se você comparar o Pinho de hoje para o Pinho de 5, 6, 7, até 10 anos atrás, eu com certeza estou muito melhor hoje com relação a condicionamento físico, com relação à composição corporal, força, disposição. Então, eu não estou dizendo aqui que essa é a única maneira, não, mas é uma maneira, certo? Então, é possível. Isso aí é um mito dizer que você não consegue o suficiente sem precisar de produto de origem animal. Certo, cara. Mas uma questão que às vezes o pessoal tem dúvidas, e qual que são como a gente falou, a proteína é muito importante, né, para reconstituir tecido, inclusive músculo, né, para você continuar conseguir ter mais força e treinar bem, né? Fala um pouco das opções veganas de proteína pra gente, cara. Eu falo muito pra galera lá no meu canal que tudo na natureza tem proteína, certo? Absolutamente tudo. De uma tangerina até um feijão, até o arroz,
tudo na natureza. A proteína, ela é o que dá estrutura, tá? A fibra do músculo humano, o osso, tudo isso é proteína. Uma planta, você pega uma folha de uma planta qualquer, certo? Beleza, que o estômago humano não digere a celulose, certo? Mas existe proteína ali. Por que é que você vai ter um animal, por exemplo, um rinoceronte, um elefante, um gorila, animais que são herbívoros? Como é que eles conseguem a proteína que eles precisam? Aí você vai falar, mas o intestino dele digere. O problema é que o animal ele não vai conseguir tirar do vegetal algo que ele não tem, tá? O que acontece é, o estômago desse animal ele vai ter algumas bactérias, enzimas que vão digerir, que vão quebrar os componentes e tirar a proteína que aquele alimento tem. O ser humano ele não tem essa capacidade, certo? Por isso é que eu não vou dizer para você comer capim, que você vai ficar gigante, porque não vai, certo? O seu corpo não vai ser capaz, não vai ter as enzimas e as bactérias que vão extrair, que vão digerir aquela celulose, que vão tirar a proteína daquele capim, certo? Porém, uma vaca consegue, tá? Então, quando você está comendo bife de uma vaca, você está conseguindo a proteína que ela conseguiu do vegetal, certo? Então, Mas tem alguns vegetais que têm mais proteína do que outros. Exato, é isso que eu ia falar. Todo vegetal tem proteína, certo? Existem alguns que têm uma concentração maior, certo? Por exemplo, eu vou do mais alto para o mais baixo aí. Produtos de soja. A soja é alta em proteína, mas, novamente, vai ter muita água, vai ter muita fibra, vai ter carboidrato também. E soja não aumenta a produção de estrógeno, né? Cara, eu acho engraçado que, tipo assim, a galera toma um leite de um animal, que sai das tetas de um animal, altamente, sabe-se lá o que é que se alimenta esse animal, que tipo de hormônio tu dá para ele ficar daquele tamanho que ele tá, e a gente não acha que vai sofrer nenhum impacto com relação aos teus níveis de estrogênio, né? O cara toma leite todo dia, toma whey, come queijo, entendeu? Praticamente toda a refeição, come ovo, que é um alimento que vem praticamente do ânus de um animal, e a gente acha que não vai ter nenhuma consequência com relação ao estrogênio, mas só acha que vai ingerir uma planta que vem sendo consumida aí há mais de... faz parte da alimentação asiática e do chinês, do japonês, há mais de 2.000 anos. E acredita que vai interferir os seus níveis de estrogênio. Não vai. E prova disso eu venho ingerindo produtos de soja durante muito tempo, não todo dia, mas se eu quiser todo dia eu posso ingerir todo dia, não tem problema nenhum. Mas não só a soja, existem leguminosas, tem bastante proteína, como feijão, como grão de bico, como a lentilha, a quinoa, até o arroz, tudo tem proteína. Novamente, eu não penso na minha alimentação, cara, eu vou pegar a proteína, eu vou pegar a mistura do meu prato. Não, eu boto tudo no prato que eu gosto e eu como, certo? Juntando tudo ali, é praticamente impossível. Eu contei calorias durante 2 anos, tudo que eu comia, e não houve um único dia que eu não consegui o suficiente de proteína. E ingerindo mais variadas coisas, certo? Então, Ora pronobis também, você curte? como? Ora pronobis? Não sei nem o que é, para te falar a verdade. Cara, tem uns tempos aí, o pessoal tem ficado na moda essa planta, porque é uma planta que é bastante proteica, tem tipo, acho que na composição dela, assim, fora água, né? Mas 20% dela seria proteína, um negócio assim e tal.